Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Se Deus permitir, nós vamos refletir nos versículos 1 a 8. Achou aí? Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carne, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém. Nós vivemos em um mundo marcado por muita mentira, muito engano, sim ou não? Um mundo marcado por impiedade, maldade. Também vemos muita idolatria e muitas blasfêmias. Quem assistiu, ouviu o noticiário a respeito da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, se você ama Jesus, aquilo te deixou assim, enojado. Muita blasfêmia, muita ação maligna, muita opressão satânica. De fato, a vida nessa terra não é fácil, e ela não é fácil para qualquer pessoa, mas em especial é mais difícil para aqueles que creem em Jesus. A pressão é ainda muito maior. Diante disso, nós poderíamos fazer algumas perguntas, e talvez você faça essas perguntas. Será que um dia isso vai ter fim? Será que haverá algum tipo de alívio? Algum dia a mentira vai ser derrotada pela verdade? Será que toda essa maldade que nós vemos no mundo vai ser julgada finalmente? Será que Satanás uma hora vai parar de atormentar a humanidade? Vai parar de oprimir pessoas, aprisionar pessoas? Será que há esperança de melhora para o futuro? E se há, quando é que isso vai acontecer? Bom, essas eram algumas das perguntas feitas pelos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve essa carta aqui, eles sofriam oposição e muita perseguição simplesmente porque criam em Jesus, por viver no mundo desse jeito. E são perguntas que todo o povo de Deus ao longo da história fez quando bateu a porta o sofrimento, essas perseguições, esses problemas. E talvez sejam as perguntas que você está fazendo hoje. Se não está fazendo hoje, um dia você vai fazer, porque um dia a calamidade chega, um dia o sofrimento chega, e nesse dia são as perguntas que nós fazemos. Bom, o que é que pode nos trazer segurança quanto ao futuro? Vivendo nesse mundo mau, é disso que Paulo trata nesse capítulo. E a gente vai estudar ele em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte domingo que vem. Então assim, hoje é um episódio de duas partes. Se você quer acompanhar tudo que Paulo diz nesse capítulo, precisa vir hoje no domingo que vem.
ou acompanhar pelo menos no YouTube. Nós encontramos algumas certezas nesse capítulo quanto ao futuro, que podem trazer segurança para crentes em Jesus que estão diante do mal, são atingidos pelo mal desse mundo. Hoje são as 4 primeiras certezas, as próximas a gente vai ver semana que vem. Primeira certeza que dá segurança para nós quanto ao futuro, nesse mundo mal, está nos versículos 1 e 2. A certeza é de que Jesus voltará. Sim, Ele voltará. Mas esse dia ainda não chegou. Essa é a primeira certeza que nós podemos ter. Olha mais uma vez o que dizem os versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. A igreja de Tessalônica era uma igreja recém-convertida. A gente tem assim mais ou menos um ano de fé aqui. Em nome de Paulo, Timóteo visitou essa igreja 3 vezes, porque Paulo não pôde ir. Satanás não permitiu que Paulo fosse. Ele disse isso na primeira carta. Timóteo foi. E Timóteo foi 3 vezes. Primeiro para ver como a igreja estava, e ele traz boas notícias para Paulo. Eles estão firmes na fé, no amor uns pelos outros. Eles não abandonaram a fé mesmo diante dos sofrimentos. Aí então Timóteo faz a segunda visita. Ele leva a primeira carta, em que Paulo basicamente está feliz e encoraja eles a continuarem assim, exorta algumas áreas que precisavam ser consertadas na vida deles. E Timóteo volta. E Timóteo volta com mais notícias. E então há uma segunda carta. Segunda carta que é uma resposta das notícias que Timóteo traz. Ele traz boas notícias, mas também traz más notícias. Boas notícias, de novo, esse povo continuava firme na fé, no amor e na esperança. Por isso que a gente leu no capítulo 1 de 2 aos Tessalonicenses. Mas as más notícias é que eles continuavam sendo perseguidos, continuavam sofrendo só por crer em Jesus. E esse sofrimento vinha pelas mãos de parentes e amigos mais próximos. Esse sofrimento vinha da população em geral, vinha de governantes, autoridades na cidade de Tessalônica, se colocavam contra o Evangelho. Mas, agora, Paulo descobre algo novo. Eles também estavam sofrendo nas mãos de falsos mestres. De novo, eles atormentaram Paulo. Funcionava assim: Paulo pregava o Evangelho numa cidade, ali começava uma igreja, ele tinha que sair de lá. Quem vinha atrás? No vácuo, vinham os falsos mestres. E eles chegaram em Tessalônica. Observe o que Paulo diz no versículo 1. Mais uma vez ele vai falar a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinda é a tradução da palavra grega parousia, que significa visitação. Paulo gosta de falar disso para os Tessalonicenses, era muito importante para eles. Tanto é que metade das ocorrências de citações da vinda de Jesus em todo o Novo Testamento está aqui, tanto na primeira quanto na segunda carta. Paulo fala disso 14 vezes no Novo Testamento, 7 só nessas cartas. O que isso significa? Da mesma forma com que o imperador César, quando ele visitava uma província, uma cidade romana, toda a população aguardava ele, porque ele era o rei, o senhor dos senhores. Ele era considerado até o filho dos deuses. E essa visitação de César era chamada de parousia. O que Paulo está dizendo? Da mesma forma com que esse suposto rei dos reis, ele não passa de um impostor, como ele visita as cidades que ele governa, Jesus também visitará mais uma vez essa terra. E nós devemos estar preparados para esse retorno. Jesus, que é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E mais uma vez Ele visitará essa terra com 2 propósitos. Primeiro, Ele vai julgar os descrentes, os maus. E o segundo propósito, vai salvar os justos, aqueles que creem no Evangelho. Pois bem, a respeito desse dia, olha o que Paulo diz no versículo 2. Ele faz 2 pedidos. Primeiro pedido: não se deixem demover, ou não se deixem abalar de seu modo de pensar. O que ele está dizendo aqui é: não mudem facilmente seu pensamento. Não permitam
ser influenciados, não se permitam ser influenciados facilmente, rapidamente. Segundo pedido, ainda no versículo 2, nem fiquem perturbados, não fiquem assustados, não entrem em alarde, não entrem em susto. O que poderia causar isso naqueles crentes? Ainda no versículo 2 nós lemos, algum espírito poderia causar isso, talvez trazendo uma nova revelação à igreja. Ele diz, talvez alguma palavra, um pregador que chegou e tem uma nova mensagem para a igreja, diferente do que Paulo tinha pregado. E ele diz também uma carta, em nome de Paulo e dos seus companheiros, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Não acreditem nisso, não é verdade. Sim, o dia do Senhor virá. Paulo disse isso muitas vezes na primeira carta. No final de cada capítulo, de 1 aos Tessalonicenses, ele falou da vinda de Jesus, falou do dia do Senhor. Mas ele ainda não aconteceu, mesmo que haja pessoas dentro da igreja aí dizendo que já aconteceu, ainda não chegou. Mesmo que eles digam isso em meu nome, olha, Paulo mandou dizer que o dia do Senhor já chegou. Não chegou ainda não. Perceba que desde aquela época já havia impostores, já havia falsos mestres, pessoas que falavam em nome dos apóstolos, pessoas que consequentemente falavam em nome de Jesus, em nome de Deus, com uma aparência religiosa de mestre do Evangelho, mas que pregavam falsas doutrinas com a intenção de afastar a igreja da verdade. Tem um detalhe aqui. Esses falsos mestres tinham provas. O próprio Paulo disse aqui: Espírito, palavra, carta, supostamente assinados ou autorizados por Deus. Os falsos mestres de hoje também têm provas. Aparentemente são provas, mas todas elas são provas além da Bíblia. Eles não usam a Bíblia para defender o que eles pregam. Eles vão citar talvez um espírito que lhes revelou alguma coisa, eles vão citar talvez alguém que lhes deu autoridade, um apóstolo maior, um representante que passou aquilo para eles vão citar até novos escritos e dizer: isso aqui também deveria ser a palavra de Deus, mesmo com provas. Os falsos mestres estão aí, todas que não vêm da Escritura, todas coisas que não têm origem no Evangelho. Mas eles vão aparecer com provas, e talvez provas até convincentes, que vão te colocar dúvidas na cabeça. É por isso que Paulo fala: não se permitam demover rapidamente. Queridos, tem uma lição nesse texto para nós. Não é só porque alguém diz algo em nome de Deus que isso signifique ser a verdade. Falsos mestres e falsos ensinos são reais. Quanto nós vemos no TikTok da vida gente falando em nome de Deus, e as pessoas olham e falam assim: falou em nome de Deus, deve ser verdade. Esse cara tem um microfone na mão, ele está na mídia, ele tem uma igreja, milhares o seguem, e a gente vai ouvindo isso e vai acreditando nisso. Não é só porque fala em nome de Deus que significa que é verdade. Nós não devemos ser tão rápidos, tão precipitados a tirar conclusões, a mudar de opinião, de crença, quando ouvimos uma coisa nova, principalmente em relação a Jesus e a vida de Jesus. Quanto a doutrinas, eu e você precisamos ser muito cautelosos. E aqui vai uma dica, tá? Essa dica é bônus. A dica é a seguinte: tome cuidado com o ficar mudando de igreja para igreja, sem ter um motivo bíblico. Sabe, tem gente que muda de igreja para igreja simplesmente por um motivo banal. Assim, um conflito que teve com alguém que dava para resolver. É alguém que me feriu, não olhou para mim, não me cumprimentou naquele dia, e aí a pessoa fica chateada com aquilo, fica magoada com aquilo, ela não resolve o problema. O que ela faz? Ela muda de igreja. Na nossa cidade aqui tem um monte de igreja boa, né? Então é mais fácil fazer isso. Mas tome cuidado. Porque, quais seriam os motivos bíblicos para a gente mudar de igreja? Bom, só se você vai mudar de casa, de cidade, aí sim você vai ter que mudar de igreja. Ou se a igreja que você está virou uma igreja herege. Tirando isso, não tem motivo para você sair. Por quê? Tome cuidado para não ficar mudando de igreja. Porque
para conhecer o que essa nova igreja acredita, olha, demora. No começo, tudo é lindo, né? Todo mundo vai te abraçar, vai parecer que é uma igreja perfeita, muito diferente daquela que você está. E você vai dizer, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. E, inclusive, tome cuidado com você que está chegando nessa igreja, vai ali também. Observe se o que a gente está dizendo está na Bíblia. Porque no começo é tudo muito bonito, as heresias, elas ficam escondidas. Elas não aparecem de cara, porque senão ninguém viria para a igreja. Elas vão aparecer com o tempo. E talvez você nem consiga perceber, e quando perceber já pode ser tarde demais. Você pode se perder na fé. Então cuidado. Não seja tão precipitado para aceitar uma nova doutrina. Calma. Tem uma segunda dica para nós, com base nesse texto aqui. A gente não deve ficar perturbado ou alarmado se surgiu um espírito, um pregador, um escrito novo que contradiga ou que acrescente algo que Deus já revelou na Bíblia. Vez ou outra no Fantástico, isso eu me lembro da minha. No Fantástico aparecia lá provas de que Jesus teve um caso com Maria Madalena. E aí o apresentador dizia: isso pode colocar em xeque toda a fé cristã histórica. E aí eu ficava assustado. E agora? Será que Jesus teve um caso com Maria Madalena? Cuidado, calma, você não precisa ficar perturbado com essas coisas. Não precisa ficar alarmado porque alguém surgiu dizendo: tem uma nova doutrina, uma nova revelação dada por Deus. Querido, se Deus quisesse que nós soubéssemos algo, já estaria na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é vontade de Deus que a gente saiba, não é palavra de Deus. Não deveríamos ficar assustados. Se não está na Bíblia, não é importante. Pode ter certeza disso. Tudo que é importante, o Deus que se preocupa conosco revelou na Escritura. Mas tem uma terceira dica aqui. Nós não podemos acreditar em tudo. Nós precisamos ser criteriosos, comparar o que nós estamos ouvindo, avaliar, analisar aquilo que está sendo dito com aquilo que já foi dito. O que já foi dito? A Bíblia. Deus já disse o que Ele queria que soubéssemos. E Deus não se contradiz. Então, tudo que você ouve, seja nessa igreja, seja no TikTok da vida, seja em outra igreja, seja durante a sua vida inteira, sempre vá para a Escritura. Compare o que você está ouvindo. Pesquise, avalie, filtre o que você está ouvindo. Foi o que Paulo disse no final da primeira carta. E então você aceita ou rejeita aquele ensinamento. Essa primeira certeza quanto ao futuro pode dar segurança para nós, esperança, mesmo diante do mal. A certeza é: Jesus voltará, mas esse dia ainda não chegou. Amém? Amém. Segunda certeza: Jesus só voltará após a vinda da apostasia e a revelação do opositor. Versículos 3 e 4 dizem isso. Jesus só voltará após a vinda da apostasia e a revelação do opositor. Olha o que dizem os versículos 3 e 4. Ninguém, de modo nenhum, nos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. No versículo 3 a gente tem uma ordem quanto à segunda vinda de Cristo: ninguém os engane, ninguém iluda vocês de maneira nenhuma. Por quê? Porque o dia do Senhor, diz Paulo no versículo 3, só acontecerá depois de dois eventos. Primeiro evento: a vinda da apostasia. Apostasia é uma palavra que a gente ouve no ambiente religioso, né? Aquele é um apóstolo. Mas assim, ela não é tão pesada dentro do que Paulo está dizendo aqui, de acordo com o que a gente ouve nos nossos dias. Apostasia tem um termo chamado rebelião, revolta. Era usada nesse contexto na época em que Paulo está escrevendo isso. De acordo com Paulo, o que ele está dizendo? Haverá um tempo em que as pessoas, em sua maioria,
até mesmo as denominadas crentes, abandonarão a Deus. Haverá um dia de uma rebelião. Pelo que nós vamos ver mais à frente nesse texto, isso não significa que as pessoas vão deixar a religião. Não. Muitas delas vão continuar religiosas. E a gente vai ver isso principalmente semana que vem. Mas o que significa a grande rebelião é que elas não se submeterão mais à Escritura. Elas não se submeterão mais ao Evangelho de Jesus Cristo. Elas vão continuar religiosas, mas não mais obedecerão à Bíblia. E elas se juntarão aos descrentes desse mundo, em sua impiedade e maldade, mesmo com a casca, a aparência piedosa. Lembre-se disso. Jesus voltará quando crer nele, se submeter a ele, for cada vez mais difícil. Quando você vir pessoas crendo em Jesus, isso for cada vez mais raro de acontecer. Queridos, nós não devemos nos surpreender com a piora do nosso mundo. Houve no século passado uma corrente teológica de muita esperança, de que Jesus voltaria quando todos se tornassem crentes. Mas aí nós tivemos as duas grandes guerras, e isso trouxe uma grande decepção nas pessoas que pensaram assim. De acordo com a Escritura, não, as coisas não vão melhorar. As coisas vão piorar. Não espere que todos se convertam. A grande apostasia vai acontecer. Paulo acabou de dizer. Agora, isso traz esperança para a gente também. Apesar de que é uma tristeza, mas quanto pior ficar, mais perto está de acontecer. E nós devemos ter essa certeza. O alerta aqui para nós é: não seja você um destes que farão parte da grande apostasia. Então, o primeiro evento antes da volta de Jesus é a vinda da apostasia. O segundo evento, ainda está no versículo 3, é a revelação do opositor. Paulo diz no versículo 3 ainda que em meio a essa apostasia, um certo personagem vai ser revelado. A palavra que ele usa aqui para revelação, ele cita ela 3 vezes nesse capítulo inteiro, é a mesma palavra para Apocalipse. O que Paulo está dizendo aqui? Esse personagem vai ser manifesto, vai ser descoberto. Ele está oculto, ele está escondido, mas vai ter uma hora que vai ser exposto, revelado, todos verão. Quem será esse personagem? Paulo dá 2 descrições dele para nós. No versículo 3, ele começa dizendo que ele é o homem da iniquidade, está vendo aí? Literalmente, ele é o homem do pecado. Ele é assim, o pecador-chefe, o pecador mor, aquele que é o exemplo de pecador. Você quer saber o que é pecado, o que é pecar? É olhar para ele e você vai ver o líder, o herói dos pecadores. Mas Paulo ainda diz, a segunda descrição, ele é o filho da perdição. Filho é um descendente, né? É um herdeiro. Nos nossos dias, muitos são herdeiros de dívidas, né? Papai vai falecer, o que deixa? Deixa dívida para o filho. Esse aqui vai herdar também uma dívida, mas o que ele vai herdar é destruição. Ele é destinado à ruína. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, apesar de ser alguém que vai encarnar o pecado, uma figura assim terrível, esse opositor, esse personagem tem um destino já selado. Ele vai sim se opor, mas ele vai ser destruído. Então a gente não precisa ter muito medo dele, ele vai assustar, mas o fim dele está decretado, ele vai ser destruído, filho da perdição. E no versículo 4, Paulo descreve 2 de suas ações. Ele diz, ele se opõe, ele se coloca contra, como um adversário. E segundo, ele se levanta, a palavra aqui traz a ideia de se exalta orgulhosamente, infla o peito. Para quê? Contra o que ele se levanta? Contra o que ele se opõe? Contra tudo que se chama Deus. Tudo o que é divino, tudo que tem origem em Deus. Aqui você pode jogar tudo no mesmo pacote. Ele se opõe à Bíblia,
ele se coloca contra o Evangelho, ele se coloca contra Jesus, se coloca contra o Espírito Santo, se coloca contra o arrependimento, se coloca contra a fé, a salvação, a santificação, se coloca contra a vida eterna, se coloca contra a destruição do inferno que está na Escritura, e ele nega isso, se coloca contra a igreja. Ele vai se colocar contra a sã doutrina, a pregação da palavra, se coloca contra os louvores a Deus, as orações a Deus. Mas também, Paulo diz, ele se opõe e se levanta contra tudo o que é objeto de culto. Qualquer coisa que é honrada e dedicada, santificada para Deus, para adoração a Deus. Sejam templos, sejam objetos, pessoas, ele odeia a Deus. E essa oposição será tamanha. O versículo 4 diz, a ponto de ele se assentar no santuário, no templo de Deus, se apresentando, se autoproclamando, como se fosse o próprio Deus. Ele dirá que é Deus encarnado. Ele dirá que é a figura do próprio Deus aqui na terra. Quem seria essa figura? Porque agora é hora da gente ficar curioso, né? Você não está curioso? Bom, eu também estou. Nos seus escritos, o profeta Daniel chamou esse personagem de o abominável da desolação. Jesus também falou dele nos seus sermões proféticos, no final da sua jornada de 3 anos na terra. O apóstolo João, no Novo Testamento, chama essa figura de o anticristo. Anticristo é aquele que é contrário a Cristo, é aquele que quer ocupar a posição de Cristo. Ao longo da história, cada geração achou que essa figura seria uma pessoa da sua própria época. Então, nessa época em que Paulo está escrevendo isso aos Tessalonicenses, depois, os escritos dessa época mostram que muitos acreditavam que era um imperador romano. Se colocava contra o povo de Deus, principalmente aqueles que promoveram perseguição contra os cristãos. Sempre foi alguém da época, eles imaginavam, muito mal e poderoso, porque precisava ter poder para fazer essas coisas. Ao longo da história, por volta da Idade Média, acreditou-se que era o Papa. E até hoje tem gente que acredita que é o Papa. No século passado, acreditou-se que era Hitler, Stalin. Na nossa época, tem gente que acredita que são alguns presidentes e ditadores atuais, né? Eu não vou nem falar mais nada para não dar briga. Mas Paulo, ele não explica quem será. Ele simplesmente diz que vai aparecer. E essa é a descrição dele. Então, assim, a gente também não pode afirmar com certeza, porque Paulo não afirmou. Ao mesmo tempo, ele deixa claro: quando esse personagem surgir, vocês vão perceber logo. Não vai ser escondido, não. Porque ele vai ser um opositor de Deus. Ele vai tentar tomar o lugar de Deus, receber adoração em lugar de Deus. Nós não devemos nos espantar por ver pessoas ao nosso redor e no mundo, pessoas que se afastam e rejeitam a Deus, porque Paulo diz que haverá grande apostasia. Isso vai acontecer, isso não deveria nos surpreender. Mas nós não devemos nos espantar, principalmente quando virmos um líder político ou um líder religioso se colocando contra Deus, perseguindo cristãos, odiando a Bíblia e talvez até se dizendo divino. Isso é tão velho quanto todos os pecados desse mundo. Esses líderes, eles vão querer ser adorados, venerados em lugar de Deus. Então, a segunda certeza quanto ao futuro, que pode trazer segurança para nós, é que Jesus só voltará depois da apostasia e da revelação do opositor. Essa é uma certeza, certo? Não traz tanta esperança para a gente, né? Mas na hora que surgir, você sabe, o fim está próximo. Terceira certeza, versículos 5 a 7. O opositor ainda está detido, mas já opera no mundo. O opositor ainda está detido, mas já opera no mundo. Olha o que diz os versículos 5 a 7. Perdão, eu cheguei perto aqui da caixa. Alguém ficou surdo? Então dá para ouvir o resto do sermão? Ok, vamos lá.
versículos 5 até 7. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ele estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. No versículo 5, Paulo faz uma pergunta. Vocês não se lembram que eu dizia essas coisas a vocês quando eu estava aí? A ideia dessas palavras aqui de Paulo é que ele costumava dizer isso regularmente, constantemente. Olha que ele ficou pouco tempo lá. Ficou pouco menos de um mês. E ele está dizendo, eu disse isso toda vez que eu pregava para vocês. Bom, tem duas lições aqui que a gente tira do que Paulo está dizendo só nesse começo do versículo 5. A primeira lição é que mesmo que a gente ouça a mesma verdade várias vezes, ainda assim podemos nos esquecer do que ouvimos. A gente esquece das coisas que ouve. Sim ou não? Os homens principalmente. E quando é a esposa falando, mais ainda. Mas de modo geral, como crentes, a gente esquece das verdades que ouve. Vários motivos levam a isso. Talvez os interesses da vida mudam. E a gente ouviu uma coisa, mas hoje já tem outros interesses. As situações da vida mudam. Pessoas vêm e vão. Pecados surgem. E muitas vezes o pecado tem o poder da amnésia, né? A gente se esquece da verdade quando o pecado está diante de nós. O sofrimento vem, as dúvidas surgem, e tudo isso pode nos afastar da verdade, pode nos desviar da verdade, pode nos fazer esquecer daquilo que é verdade. Na hora da dor a gente esquece. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A verdade não deixa de ser verdade só porque as coisas ao nosso redor mudaram. Deus continua sendo Deus, a verdade dele continua sendo verdade. Me lembro de uma frase que eu ouvi do pastor Onéas há muito tempo atrás, que ele ouviu de alguém também. Ele dizia, não deixe de crer em uma verdade. A verdade não deixa de ser verdade só porque as coisas mudaram. Aquilo que você tinha plena certeza na luz continua sendo verdade mesmo na noite, nas trevas. A verdade de Deus continua sendo verdade. Então sim, a gente ouve, mas mesmo ouvindo a gente pode se esquecer. É por isso que tem a segunda lição. Por causa da possibilidade de esquecermos da verdade, nós precisamos de pessoas que as repitam para nós, constantemente, como Paulo está fazendo nessa carta, como nós temos na igreja, pregação. Nós precisamos de pessoas que preguem aquilo que nós já sabemos para nós, para que a gente não esqueça. Esse é o papel do pregador. O papel do pregador da palavra não é ser criativo. O papel do pregador da palavra não é criar novas doutrinas criativas, mas o papel dele é repetir as antigas verdades do Evangelho. É claro, ele vai fazer isso de uma forma prática, de uma forma atual, mas sem se cansar, sem ser impaciente. Puxa vida, mas de novo eu vou falar sobre isso. Esse é o seu papel. E o papel da igreja diante de tudo isso é buscar isso. Nós devemos ir atrás, não de novidades, não daquilo que está todo mundo falando, e a gente olha e fala, a nossa igreja é diferente, essa igreja é antiquada, não fala essas novidades que a gente vê na internet, que vê nas outras igrejas. Não é o nosso papel isso. Nosso papel como igreja é ouvir a repetição costumeira do mesmo Evangelho que nos salvou, porque esse Evangelho continuará sendo verdade para sempre. É disso que nós precisamos. Diante disso, no versículo 6, Paulo afirma, e ele afirma que agora lá na época dele, os tessalonicenses, perceba isso, eles já sabiam o que é que detém o opositor. O que é que segura, que amarra, que controla, que restringe essa figura que vai se levantar contra Deus. E ele diz, e vocês sabem o que o segura até que ele seja revelado a seu tempo, no momento certo, que Deus determinou. O que isso significa? Bom, não fique no campo da especulação, como muitos ficam. Foque no que Paulo diz realmente, e não no que ele não diz. O que Paulo diz aqui? O que Paulo diz é nada além disso aqui. Primeiro,
o dia da revelação desse opositor já está determinado. Deus determinou esse dia. Mesmo que a gente não saiba quando acontecerá, ele já está determinado. Na agenda de Deus, Deus já escolheu. Pode ser na nossa geração, pode ser na próxima geração, mas vai acontecer. Deus já determinou. E a segunda coisa que Paulo afirma aqui é que ele só vai ser revelado quando aquilo que o detém deixar de fazer isso. De alguma forma, o anticristo, o homem da iniquidade, não age, não se manifesta porque tem algo que está prendendo ele. E ele só vai aparecer quando aquilo que prende ele permitir que ele saia. O que será que segura? O que será que detém esse opositor de se manifestar? Bom, se você for procurar qualquer comentário bíblico desse texto, você vai perceber que os estudiosos divergem. Por quê? Eles concordam que esta é, talvez, a passagem mais difícil de se interpretar em toda a Bíblia. E se você já tentou estudar esse texto, você sabe disso. O motivo do porquê isso é difícil de entender é porque Paulo simplesmente não explica. Ele só diz, ele afirma, vocês tessalonicenses já sabem o que o detém, mas ele não fala para a gente. Por quê? Porque ele não estava pensando na gente, ele estava pensando nos tessalonicenses. Ele diz, vocês já sabem. Provavelmente ele já disse para eles quando estava lá, mas a gente não sabe. Hoje cedo na escola bíblica a gente falou sobre isso, né? Estudar as cartas do Novo Testamento é como ouvir apenas um lado de uma chamada telefônica. A gente vai tentando entender o que o outro lado está dizendo. Sabe quando você está curioso, que o outro está falando no telefone, você fala, e aí, o que ele falou? O que ele falou? Você vai tentando supor e especular o que é que está sendo dito pelo outro lado, pelo que a pessoa daqui está falando. É isso que a gente está fazendo na carta. Eles sabiam de algumas coisas que nós não sabemos. E Paulo simplesmente não diz para a gente o que ele sabia. Ele diz, vocês já sabem o que o detém. Então assim, Paulo não diz para a gente. Ao longo da história, mesmo diante disso, ao longo da história nós tivemos alguns corajosos que tentaram sugerir o que é que estava aprendendo esse opositor. Bom, assim, tem coisa, desde coisa mais equilibrada até coisa assim maluca mesmo. Tem gente que disse que poderia ser até o próprio apóstolo Paulo. Ao fato dele estar pregando e plantando igrejas, isso impedia Satanás de agir. Tem gente que disse que o que segurava e impedia o opositor de aparecer é a própria igreja. E aí isso foi uma corrente teológica recente do século XIX, século XX, que disse que a igreja vai ser arrebatada antes do fim. Então, a hora que a igreja sair daqui, aí o opositor se manifesta. Tem gente que disse que é o Espírito Santo, que não agiria mais nessa época da grande tribulação, quando a igreja não estiver mais aqui. Tem gente que diz até que são as leis das nações. Quando as nações deixarem de ter leis rígidas que punam o mal, porque o opositor é contrário a qualquer lei, qualquer ordem, com quem a gente fica? Com quem você fica? Com quem você concorda? Bom, a minha sugestão, a gente não fica com ninguém. Por quê? Porque Paulo não disse. Você pode imaginar, supor, mas onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. É prudente fazer isso. A única coisa que nós podemos afirmar é: se o opositor de Deus ainda não se revelou, se ele não apareceu ainda, se dizendo ser Deus em pessoa, então é porque há algo enviado da parte de Deus que o detém, que o segura, que o impede de agir mais. Ou seja, apesar de se colocar contra Deus, esse opositor não é autônomo, não é livre. Ele só vai agir se Deus permitir. É como um cachorro raivoso, mas que está preso numa coleira e uma corrente. O seu dono não solta. É assim que está esse opositor. Ele quer atacar, ele quer se manifestar, mas Deus não deixa. Por algum motivo, algo o segura, algo o detém. Esse opositor não é mais poderoso do que Deus. Então, assim, de tudo que a gente leu, até das dúvidas que esse texto deixa na nossa mente, nós não precisamos nos desesperar. Porque Deus continua soberano, mesmo diante da apostasia, mesmo diante do opositor. Por mais que as trevas pareçam mais poderosas, Deus não perdeu o controle da história. Ele ainda está no controle. Nós não sabemos o que detém esse opositor, nós não sabemos quando ele virá, mas de uma coisa nós podemos ter certeza, versículo 7. O mistério da iniquidade
Mistério é aquilo que é oculto, que ninguém sabe. Aquilo que está por trás das cortinas. O ambiente. O sistema oculto que sustentará a maldade desse opositor, Paulo diz, já opera. Já trabalha nesse mundo. Esse mistério da iniquidade, esse ambiente para o mal, só aguarda para se revelar completamente. Somente quando aquele que o detém seja afastado. Agora Paulo deixa a gente mais confuso ainda, porque no versículo 6 ele disse que era algo que o detinha. Você lembra disso? Aquilo que o detém. Agora no versículo 7 ele diz que é alguém, aquele que o detém. É algo ou é alguém? Paulo não responde. Só piora a nossa situação. A gente fica com dúvida. Mas o que ele está afirmando, mesmo que a gente não saiba o que é que detém, ou quem é que detém o opositor, o que a gente pode ter certeza é de que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Todos os seus sistemas, todos os seus padrões estão agindo por trás das cortinas, sendo preparados para a apostasia, preparados para a manifestação do opositor. Sabe o que isso significa para mim e para você, queridos? Nós não podemos nos iludir com esse mundo. Nós não podemos amar esse mundo. Há uma batalha espiritual em curso. Todos os sistemas, tudo que nós vemos, tem caminhado, preparando o cenário para um grande abandono das pessoas a Deus, para a manifestação de um anticristo, que vai tomar conta do coração das pessoas que não amam a Deus, e nós não podemos nos iludir. Tudo que nós vemos na mídia, tudo que nós vemos nos jornais, tudo que nós ouvimos na boca de poderosos, de filósofos, esse sistema tenebroso, maligno, está agindo. E se você abraça esse mundo, se você concorda com as pautas ímpias que esse mundo oferece, dizendo, eu acho que eles estão certos, você nem percebe que está desatento, está trabalhando e cooperando com o inimigo. O cenário tem sido montado, e essa é a terceira certeza que nós temos quanto ao futuro. O opositor ainda está detido, mas ele já opera no mundo. A gente vai falar mais sobre ele, sobre tudo isso semana que vem. Mas tem a última e quarta certeza que nos traz segurança mesmo diante do mal desse mundo. Versículo 8. Quando o opositor for revelado, Jesus o vencerá. Quando esse opositor aparecer, Jesus o vencerá. Olha o que diz o versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Depois que aquilo ou aquele que detém o opositor for afastado, for retirado, o que vai acontecer? Paulo diz no começo do versículo 8: então será revelado o iníquo. Enfim, nós conheceremos quem é o opositor. Hoje a gente não conhece, hoje a gente só supõe e imagina quem seja. Mas nesse dia, sim, o anticristo aparecerá e saberemos quem é. Iníquo significa ímpio. Talvez a sua Bíblia esteja perverso, o homem da perversidade. Iníquo é aquele que não se submete a lei nenhuma, seja a lei de Deus, seja a lei dos homens. Ele é a própria lei. E ele obriga as pessoas a fazer aquilo que ele acha que é o certo. Dá para imaginar o caos que esse homem vai causar no mundo, não? Imagina isso. Esse mundo já está caminhando para isso, não está? O cenário está sendo preparado para a manifestação do iníquo. E aí, o que a gente vai fazer? Diante disso, como nós devemos reagir? A gente vai se desesperar? Arrancar os cabelos que restam da cabeça? A gente talvez vai abandonar a fé? Já que o mundo está caminhando para isso, eu vou me tornar como um deles. Seria ilógico, né? Talvez a gente vai fingir que não é crente, porque assim, se eu
manifestar que eu sou crente, eu vou ser perseguido, eu vou sofrer, eu vou viver assim, o 007 de Jesus, agente secreto de Cristo. É isso que eu vou fazer? Será que vamos fugir? Vamos pegar essa igreja aqui, a hora que ele aparecer na mídia, a gente vai para as montanhas, a gente vai fazer uma comunidade escondida, no subsolo. É isso que a gente tem que fazer? Será que a gente vai tentar matá-lo? Então a gente vai juntar um grupo, vai fazer uma estratégia para ir até ele lá e matá-lo. É isso que a gente tem que fazer quando o inimigo aparecer? Talvez a gente vai levantar armas contra os seus seguidores e falar: chegou a hora da igreja de Jesus levantar as suas espadas e atacar os descrentes, os ímpios desse mundo, retribuir mal com mal. O Estado Islâmico ataca, vamos contra-atacar. Os inimigos de Deus atacam, vamos contra-atacar. É isso que a igreja vai fazer? Você acha que é o que a gente deveria fazer? Não. Porque Paulo diz: quando esse ímpio, quando esse iníquo, quando esse opositor surgir, então mais alguém surgirá também. Quem surgirá também? Lembra que nos versículos 1 a 3, Paulo diz que depois da apostasia e do opositor, quem vai se manifestar? O que vai acontecer? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, Paulo diz no versículo 8 ainda: não precisaremos temer, não precisaremos fugir, não precisaremos guerrear contra o opositor. Ele diz: o próprio Senhor Jesus o vencerá. E Paulo faz duas descrições dessa vitória. A primeira descrição, ele diz: o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca. Sopro é a tradução de uma palavra grega, pneuma. Pneuma pode significar tanto o espírito, o fôlego de vida, quanto hálito, ar, respiração. O vento que sai da boca, do nariz, quando a gente respira e quando a gente fala. Em Gênesis 1 e 2, se você lembra da história, nós lemos que Deus criou todas as coisas por meio da sua fala, por meio da sua palavra. E quando Deus cria o homem do pó da terra, ele ainda não tem vida, ele ainda não é alma vivente, ser vivente. Mas o que Deus faz? Deus sopra-lhe as narinas, então ele passa a ser alma vivente. Em Isaías capítulo 11, versículo 4, Deus diz que quando o Messias, o descendente de Davi, viesse, esse Messias faria justiça na terra com palavras de juízo, e ele também mataria o ímpio com o seu sopro. Em Apocalipse, por 4 vezes, João nos descreve Jesus vencendo os seus inimigos com uma espada afiada que saía da sua boca, o seu pneuma, a sua fala. O que tudo isso significa? Queridos, significa que Jesus Cristo matará o opositor, matará o anticristo com a sua própria palavra. Deixa eu dizer isso com outras palavras. Não será preciso um exército, não será preciso uma arma especial, não será preciso esforço humano. Uma só palavra, e o opositor, o anticristo, será destruído instantaneamente, completamente derrotado. Uma só palavra de Cristo. Agora, como nós devemos reagir a isso? Eu quero que você pense: se a palavra de Deus na boca de Jesus é tão poderosa assim, a ponto de destruir o opositor das nossas almas, em nossas vidas, para pensar. Se com essa palavra Cristo vai derrotar o homem mais cruel que essa história já viu, será que Cristo não é capaz de mudar e transformar a minha e a sua vida? Será que essa palavra não é capaz de te tirar dessa escravidão ao pecado? Será que não é capaz de mudar os seus pensamentos, mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento dentro de casa? Sim, essa palavra é capaz de fazer isso. É o poder de Deus.
É Deus em ação por meio da palavra. Então nós deveríamos tremer diante dessa palavra, tremer diante da Escritura. Toda vez que você abrisse a sua Bíblia, você deveria tremer de joelhos, você deveria respeitar o que você lê, amar esse texto, ler essa palavra, meditar nesse livro, decorar o que você vê nesse texto, cantar essa palavra. Você deveria ouvir essa palavra sendo pregada, e em especial você deveria praticar essa palavra, porque essa palavra é o sopro da boca de Jesus. É uma palavra que é capaz de mudar a história de qualquer pessoa. A minha história, a sua história, a história de que você ama. Então fale dessa palavra para essa pessoa. O Senhor Jesus vencerá, matará o opositor pelo sopro da sua boca, com a sua palavra. Mas tem uma segunda descrição dessa vitória, ainda no versículo 8. O Senhor Jesus o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora eu vou frustrar o seu imaginário infantil. Sabe quando você leu Deixados para Trás? Ou assistiu filme, viu vídeos impactantes na internet, que dá até medo, né? De quando o anticristo aparecer. Não será necessária uma grande batalha. A gente fica imaginando, né? O dia em que o anticristo aparecer. Uau! Todos vão se encontrar num vale. De um lado, os crentes em Jesus, que tem o nome de Jesus na testa. Do outro lado, os servos do diabo, os que têm o 666 na testa. Todos eles armados com armas de batalha. E então haverá uma grande luta. Jesus montado num cavalo branco e o diabo montado num cavalo preto. E eles vão se enfrentar. E há a possibilidade de perdermos a batalha. E então, nós precisamos estar fortes e treinando para que esse dia chegue e a gente contribua com a vitória de Jesus. Essa é uma grande batalha. A humanidade dividida em dois lugares, em dois povos. Não é isso que a Bíblia diz. É legal, né? Dá até filme, mas não é isso. Mesmo que o opositor exerça domínio sobre a maior parte das pessoas deste mundo por um tempo, é o que a gente vai ver semana que vem. Depois que Deus o libertar, Ele fará isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, no exato momento em que Jesus surgir nos céus, esse opositor será completamente destruído. Amém. Pela manifestação da sua vida. Não tem batalha final. Glória a Deus. Não tem resistência final. Não tem golpe de misericórdia. É simplesmente Jesus aparecer com a palavra de ordem e ele vai ser exterminado. Amém. E isso para nós tem que nos encher de ânimo, de esperança. Mesmo que nós soframos por causa da apostasia das pessoas, mesmo que nós soframos o mal que esse mundo nos causa, mesmo que o opositor se levante na nossa geração e o anticristo persiga a igreja, faça essa igreja aqui fechar as portas, faça gente aqui sofrer, mate crentes dessa igreja, mesmo que tudo isso aconteça, um dia Jesus o destruirá e colocará fim ao nosso sofrimento. Isso vai acontecer quando ele voltar. Amém. Não tem esperança para o diabo, não tem esperança para o anticristo. E sabe qual a melhor notícia de tudo isso? Bom, já tudo isso aqui já é boa notícia, mas tem uma maior ainda. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier novamente a esse mundo, além de vencer o opositor e todo o mal, algo mais vai acontecer, e eu deixei isso aqui só exatamente para agora. Se você está acostumado já com o que a gente faz aqui nesse culto, domingo após domingo, a gente estuda palavra a palavra, todos os versículos que a gente prega, não é? E eu deixei uma frase solta. Você reparou? Lá no versículo 1. Eu disse no versículo 1 que Paulo estava dizendo a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Faltou a segunda parte. E a nossa reunião com Ele. No dia do Senhor, nós não só seremos vingados por todo o mal, por toda a injustiça que esse mundo e que o opositor nos causa e nos causarão, mas nós também estaremos para sempre com o nosso Salvador. É claro, queridos, que isso só é verdade para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, tá?
Você está aqui, você nunca fez isso, olha, esquece. Isso não é para você. Mas pode ser, ainda hoje, se você se arrepender dos seus pecados, se você crer no Evangelho de Jesus, e se você seguir esse Jesus pelo resto da sua vida, mesmo que isso te cause sofrimentos. Isso te descreve? Eu já me arrependi, eu já crio no Evangelho, eu já sigo Jesus. Te descreve? Sim ou não? Bom, se isso te descreve, você pode orar, você pode clamar, e você pode gritar, se quiser: Maranata! Ora, vem, Senhor Jesus! É isso que eu aguardo! Eu não amo esse mundo, eu amo o Senhor e a sua vida, é isso que eu mais quero nessa vida. Não me descreve. Bom, então se arrepende. Se arrepende e creia, antes que seja tarde demais, porque nesse dia não vai dar tempo para pensar, não. Vai ser com uma só palavra e tudo vai acabar. Faça isso quanto antes. O que é que pode nos trazer segurança quanto ao futuro? Enquanto a gente vive nesse mundo mal, você lembra das 4 certezas? Primeira certeza, sim, Jesus voltará, mas esse dia ainda não chegou. Segunda certeza, Jesus só voltará depois da vinda da apostasia e da revelação do opositor. Terceira certeza, o opositor ainda está detido, mas já opera no mundo. Quarta certeza, quando o opositor for revelado, Jesus o vencerá. Não tem outro caminho para ele. Amém? Amém? Quer mais certezas? Sim ou não? Essa é uma situação difícil, delicada, né? Eu sei. Eu tenho que terminar o sermão. E se você diz sim, talvez eu emende já a próxima pregação. Mas não. Vem semana que vem, a gente continua semana que vem. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Quanta esperança e quanto conforto, consolo recebemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou a tua vontade e temos segurança nesse mundo. Mesmo que as coisas caiam ao nosso redor, mesmo que o mal nos atinja, nós temos certeza de vida eterna e da vitória triunfal de Cristo sobre qualquer um que se opõe a Ele. Que isso esteja no nosso imaginário, no nosso pensamento e nas nossas palavras e atitudes, até que esse dia aconteça, para que não nos desviemos quando a grande apostasia vier. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.